Olá pessoal que tem nos assistido, nós estamos aqui mais uma vez para continuar a nossa caminhada pelo livro dos Atos de Jesus Cristo através dos apóstolos no poder do Espírito Santo. É disso mesmo que se trata o livro de Atos, né? Que essa obra que Jesus começou a fazer no Evangelho de Lucas e mostrado nos outros evangelhos também, ela não termina com a sua ascensão. Ela tem uma continuidade, ela tem um segmento, ela continua, a obra não cessou. E Jesus continua atuando no mundo agora através da pessoa do seu Espírito. E dos apóstolos também. No capítulo 3 de Atos, nós vemos que essa obra ela tem uma continuidade, né? Aquilo que Pedro e João vêm realizar não é no nome de outra pessoa, a não ser Jesus Cristo. E nessa segunda parte, que nós vamos continuar agora, do capítulo 3, do verso 11 ao 26, mostra que o discurso de Pedro ele tem um outro direcionamento. Antes disso, antes do versículo 11, do versículo 1 ao versículo 10, o Pedro ele tem um breve diálogo com o coxo, com o paralítico que está ali no templo pedindo esmola. Há um breve relato, há um breve diálogo entre eles, mas a partir do versículo 11 ao verso 26, não é mais o diálogo entre o coxo e Pedro e João, nem entre Pedro e João com o coxo, mas a direção muda desse diálogo. Pedro agora fala às multidões. E é interessante notar que um evento semelhante que acontece em Atos capítulo 3 ocorre também em Atos capítulo 2, a multidão, os israelitas, os judeus. Porque no capítulo 2, com o evento de Pentecostes, eles ficam perplexos com o evento que ocorreu. Eles ficam alarmados, surpresos e ficam atônitos, querendo saber o que aconteceu ali. No capítulo 3, esse evento também ocorre, esse fenômeno também ocorre. As multidões que ali estavam no templo ficam curiosas, alarmadas, perplexas, querendo saber o que estava acontecendo. E essa era a oportunidade ideal para Pedro falar, para Pedro dizer, para Pedro pregar o evangelho àquelas pessoas. Pregar que tudo aquilo que ele estava realizando não era no nome de alguém que havia morrido e cessado a sua obra, mas era no nome de alguém que estava vivo e vive para sempre. Pedro prega em nome de Jesus. E aquele milagre que ele opera, aquele milagre que ele faz, é no nome de Jesus. É em nome do Cristo ressurreto. E no discurso de Pedro há também essa centralidade da pessoa de Jesus Cristo no meio do seu sermão. Então Pedro, primeiramente direcionando a multidão, ele é bem duro, ele é bem rígido. Ele diz para aquela multidão: olha, vocês entregaram, vocês negaram, vocês mataram o Filho de Deus, vocês mataram o servo de Deus. Mas, por mais que essa mensagem inicialmente de Pedro seja dura, ele traz um consolo, ele traz uma esperança. Ele diz: se vocês se arrependerem dos seus pecados, eles serão cancelados, porque vocês são herdeiros de uma aliança. E é interessante que Pedro não está falando de um Deus novo, Pedro não está falando de uma fé amplamente nova. Pelo contrário, Pedro diz que o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, ele enviou o seu servo Jesus Cristo para se cumprir tudo aquilo que foi dito pelos profetas antigos. Então, tudo que foi dito pelos profetas cumpre-se em Jesus. E Pedro, juntamente com João, testemunha desses eventos que ocorreram. E logo após essa perspectiva de Pedro pregar um sermão cristocêntrico, então a multidão compreende que aquele Jesus que eles entregaram, que eles negaram e mataram, era o Filho de Deus. E é interessante que no livro de Atos há essa reação, né? Começa no capítulo 1 com os discípulos com medo em algum lugar, aguardando a promessa do Espírito Santo, até que esse evangelho que chega até eles, possa se espalhar até os confins da terra. E tudo isso acontece no poder do Espírito Santo, e isso tem um desdobramento em cadeia, porque a partir do capítulo 4, dá-se início a uma perseguição, começando pelos judeus. Então, a igreja primitiva está prestes a viver um outro momento de sua vida. Primeiramente, eles viveram um momento de aperfeiçoamento, de empoderamento da parte de Deus. Agora, Deus estava preparando a igreja primitiva para uma outra missão, de levar o evangelho até os confins da terra.
E essa é a preocupação de Lucas em escrever Lucas Atos, em mostrar como que esse evangelho chega até a capital do Império Romano. E Pedro vem ressaltar isso em seu discurso, a centralidade de Jesus, como aquele que morreu, mas ressuscitou, como aquele que morreu e a sua obra, o seu ministério não cessou com a sua morte, mas ela continua, ela avança por meio da igreja até os confins da terra. Obrigado, pessoal, e até a próxima.